escrito para minha mãe, para comemorar os 50 anos de carreira dela. Isso pelos idos de 1996. E o Alcides Nogueira, que foi quem escreveu o texto, ele foi extremamente feliz. Primeiro que ele é um autor que dispensa qualquer comentário, é um autor fora de série. E nesse texto, ele conseguiu uma coisa muito legal, que é uma real atemporalidade. Então, isso faz com que esse texto fique aberto ad eterno, não é? Porque essas personagens são muito fortes e a essência dessas personagens também não muda, né? Para a essência desses personagens mudarem, a sociedade como um todo tem que mudar muito. E isso ainda não aconteceu, não é? Então, essa atemporalidade vai ficando cada vez mais evidente e cada vez mais forte. Vocês pensam que eu inventei a geração perdida? Eu só ajudei a perder a geração perdida. Eu sou como um toureiro. Vale! O toureiro sou eu. Não, Pablo. Você inventa um toureiro, pinta um toureiro. Seu toureiro pode ser o mais valente do mundo. Eu sou um toureiro. Como Oswald de Andrade, sempre pronto a enfrentar o que acredita ser o último touro. Não há último touro, não há última vanguarda. Há sempre o penúltimo touro, a penúltima vanguarda, e o sonho não pode passar de uma noite. O espetáculo Gertrude Alice Picasso se passa na casa da Gertrude Stein, em Paris, né, onde ela mora com a companheira dela, de 40 anos, a Alice Betoclas, e com o grande amigo, o irmão Picasso. Então, são os três convivendo nesse salão aí da Gertrude Stein, onde todo mundo passou, onde os grandes intelectuais, os grandes escritores, os grandes pintores, né, eles estiveram lá vivendo essa efervescência desse período. Então, a peça se passa nessa época, mas, ao mesmo tempo, se passa no dia de hoje, em 2025, em São Paulo. Então, a peça propõe muito essa brincadeira, essa intersecção dos tempos. Então, é 1920, mas, ao mesmo tempo, é 2025. Então, o jogo é muito esse. Então, aí me dá essa abertura de tratar de temas contemporâneos. Então, como seriam esses personagens geniais com esses acontecimentos atuais, né? Qual seria a postura deles? Então, a brincadeira é um pouco essa. Mas eu vou chamar Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Vila Lobos, o Grupo Ludum, os clubistas, os sensacionalistas, os terceiro-mundistas. Vamos comer, vamos caetanear. Essa identificação com a atualidade existia e existirá sempre de uma forma bastante forte, porque isso é um dos pilares que sustenta o espetáculo e sustenta essa ideia, não é? São três personagens realmente muito fortes. A Gertrude, que a gente acabou abrasileirando para Gertrude, a Alice e o Picasso são três personalidades fortes, marcantes. As minhas unhas, elas ficaram pretas de terra, mas eu consegui enterrar. Eu consegui enterrar um suplá, 2 talheres de peixe e uma bandeja enorme. Ao meu lado havia uma criança morta, com uma viga cortando o pescoço. A Alice, ela era tida como a sombra, né, da Gertrude, que ia lá à frente, porque a Gertrude, que já vinha de uma família de mecenas, né, de amantes das artes plásticas. E elas foram casadas por 40 anos e a Alice dava um suporte, né, na casa. E também se tornou editora para publicar os livros da Gertrude. Ela acabou escrevendo ensaios para revistas, para jornais. E como ela era uma grande cozinheira, os banquetes, os jantares que ela fazia com todos os personagens dos anos 20, ela fazia essas comidas
esse banquete, esses jantares, né? Esses encontros, que aí eram regados a muita poesia, sarau. E então foi interessante fazer esse recorte assim, dela ser um suporte, né? Que as pessoas rotulam, né? Ela é uma sombra da Alice, mas isso é a gente que vê de fora e que rotula. Mas na verdade é uma simbiose ali, é uma parceria. Em Paris. Todos querem a Espanha. Eu também quero a Espanha. Essa Espanha que eu não consigo tirar de dentro de mim, que eu não consigo colocar nos meus quadros, nas minhas cores. Porque assim, quando a gente fala em interpretação em teatro, a gente imagina que são diapasões em cena. Então, cada um vibrando num andamento ou numa perspectiva sonora que é muito particular de cada personagem. Eu falei assim, cara, o que o Picasso tem, além do mau humor, né, que está tudo escrito no texto, né, essa coisa da sexualidade dele, ele tem uma coisa de intensidade. Eu falei assim, cara, eu vou me pegar num aspecto assim, que seja importante para a construção dessa figura histórica, né? É complicado fazer uma figura histórica, porque as pessoas buscam na aparência, né? Então, eu falei assim, eu acho que quando a gente aproxima o comportamento do que a figura é, ou do que a figura foi, a gente tem algum êxito, entendeu? Recorte histórico importante, mas para mim o ponto forte foram as interpretações, foi a atuação das atrizes e do ator, realmente muito impactante. Eu senti a presença deles, então é uma aula de teatro. Maravilhoso, imperdível, com 3 gigantes em cena e o privilégio de poder assistir a grande monstra dos palcos, Bárbara Bruno. A primeira vez que eu vi, fiquei muito emocionada. E eu falei para a Bárbara, para a Vanessa, que eu queria assistir de novo, porque eu fiquei emocionada demais. Eu ainda estou sob impacto, estou muito emocionada. Acabei de ver esse espetáculo maravilhoso, com uma direção incrível, com esses atores maravilhosos. E a Bárbara, eu sou muito fã. Tive o privilégio de ver 3 vezes essa montagem, depois de já ter visto a primeira montagem com Anicete Bruno, Clarissa Bujanra e Fran Carlos Reis, direção do Antônio Bujanra. E dessa vez, vendo Bárbara Bruno, Patrícia Vilela e Joca Andreasa com essa direção primorosa da Vanessa Goulart, eu não poderia ver menos do que 3 vezes, porque a primeira vez foi um impacto, a segunda foi um deleite e a terceira vez foi o máximo da fruição de cada palavra, de cada detalhe. Eu acho que os 3 atores traduziram de modo brilhante a atualidade do texto, essa mistura que o Alcides Nogueira faz com um total despudor. Eu adoro esse aspecto da obra dele. Estou muito feliz com a remontagem do meu texto 30 anos após a escrita. Ele se mantém atual e a reação da plateia é uma reação de cumplicidade, né? Isso é ótimo. Claro que para esse espetáculo funcionar dessa maneira, conta muito a direção sensível e acurada de Vanessa Goulart. E também conta muito a atuação de Bárbara Bruno, Joca Andreasa e Patrícia Vilela, que constroem esses personagens de uma maneira brilhante. É uma peça, um espetáculo intimista, e você tem a sensação de que você está dentro do salão de Gertrude Stein em Paris, vivendo aqueles momentos. Isso é ótimo.
três atores, como eu já falei, essa química que aconteceu entre eles foi muito especial. Então, cada qual com seu personagem, vivendo a loucura de cada personagem, né? Porque são maravilhosamente loucos os três. E eu só fui lá dando o meu toque, me deleitando com o que eles me davam, porque eles me davam muita coisa. E o trabalho da minha mãe, em especial, eu admiro demais, né? Eu acho que é um dos grandes trabalhos da carreira dela. Como foi da minha avó também, em 96, também tenho muitas memórias. São absolutamente diferentes. O Tid, que é o autor da peça, o Alcides Nogueira, sempre fala isso. Os dois trabalhos são absolutamente diferentes e absolutamente incríveis. E realmente, assim, eu assino embaixo desse comentário aí do Tid. Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, os Fernandos todos. Eu vou chamar até a família Bruno Goulart. Então, iremos a Dinamarca e encontraremos Hamlet. E entenderemos a dúvida, meu amor. Ser ou não ser. E resolveremos a questão. Eu te confesso que eu estou muito, muito, muito feliz. E vida longa para Gertrude, Alice e Picasso.